O nosso componente curricular de matemática também é de avaliação. Essa apostila toda, ela é de avaliação. Então, quando a apostila é de avaliação, nós retomamos aquilo que nós já aprendemos, né, nas outras apostilas e reforçamos com atividades valendo nota. Então, vamos lá, ó. Retomando a fração. O que é fração mesmo? Fração é uma forma de se representar quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número de partes iguais. Então, aqui, ó, eu tenho um bolo, certo? Que ele tinha uma determinada quantidade, né? Esse é o inteiro, ele inteiro. Ele é dividido por um determinado número de partes. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa torta aqui foi, o bolo, né? Foi dividido em 10 partes iguais, né? Em toda fração, o termo superior é chamado de numerador e o termo inferior chamamos de denominador. O denominador é o inteiro, ou seja, o todo. Então, quantas partes eu tenho aqui? 10. Então, o 10 é o denominador, certo? Ah, mas daí eu vou ver desses 10 aqui, quantas... Aí vocês vão fazer aqui, ó. Mariana preparou um bolo com cobertura de 3 sabores. Então, desses 10 aqui, eu vou ver quantas partes eu tenho de morango. E vou escrever a fração aqui, ó. Vocês vão representar com fração. Quantas partes eu tinha ao todo? 10. O 10 é o denominador. Quantas partes eu tenho de morango? 6. Então, o 6 será o quê? O numerador. Assim, vocês farão com o chocolate, com o limão e todas as coberturas juntas. Que fração será que eu tenho com todas as coberturas juntas, juntando tudo? Vocês vão fazer aqui a fração. Observe a barra de chocolate que Joana ganhou de sua tia. Ela dividirá o chocolate em 5 partes iguais e dará 2 pedaços para o irmão. Então, aqui, ó, ela tem uma barra de chocolate dividida em 5 partes. O que ela vai fazer? Ela vai dar 2 pedaços, ó, para o irmão. Tá, então qual das frações a seguir representa a parte do chocolate que Joana dará ao irmão dela? Quais dessas 4 alternativas aqui é a parte dessa fração? Bom, nós sabemos que o inteiro é quanto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é o quê? O denominador. Se ela vai dar 2 partes, como que fica a fração? Pensa aí. Nessa aqui, ó, na número 2, vocês representarão com frações, com desenhos, aliás, as frações abaixo. Então, eu tenho aqui 5 nonos. Eu vou representar com desenho aqui, ó. Posso fazer um círculo, posso fazer um retângulo, né? Então, eu vou dividir ele em 9 partes e peguei quantas? 5 partes. Então, eu vou pintar 5 partes. O mesmo eu vou fazer com 4 oitavos e com 2 sextos. Aí, nós vamos passar para as situações problemas. André comprou uma moto à prestação. Quantos reais ele economizaria se tivesse comprado à vista? Então, olha, eu tenho aqui o preço à vista, 8.240. Se ele comprou a prazo, ele pagará 9 parcelas de 982. Então, o que eu tenho que fazer para saber quanto ele economizaria se ele comprasse assim, ó? 8.240 à vista. Eu tenho que pegar os 982, né? E eu vou pagar em 9 parcelas, 9 vezes. Então, primeiro eu tenho que encontrar esse valor aqui, para depois eu usar este outro valor aqui, fazer a diferença e descobrir quanto economizaria, tá bom? Na número 3,
Observe os anúncios de 4 lojas, onde o notebook da mesma marca está na promoção. Observe aí. Nós temos aqui a loja Macave, que a promoção está por R$ 1.399. Nas Americanas está R$ 1.099. Eletromóveis está R$ 1.320. E o Execute está por R$ 1.229. Então, em qual das lojas o notebook está mais barato? Então, vocês vão observar e vai marcar um X. Depois vem, qual a diferença entre o preço da loja mais cara com a da loja mais barata? Então, vocês vão observar lá, qual é a loja mais cara e qual é a loja mais barata. E vai ver qual é a diferença. Geometria espacial. Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em 2 grupos: os corpos redondos, delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, superfície delimitadas por figuras geométricas planas. Então, nós vamos observar aqui, ó, que aqui tem algumas figuras, né? Nós temos uma bola, um tamborim, sei lá o que é isso aqui, uma caixinha de som, não sei, né? Temos aqui a pirâmide, temos aqui uma caixa, um dado, um cone, né? E aí, o que nós vamos fazer? Cada objeto representado nessas figuras está associado a uma figura geométrica espacial. Veja aqui no quadro a seguir com os nomes das figuras e associe cada um à sua figura correspondente. Então, eu vou olhar aqui, ó, cone. Aonde que está o cone aqui? Vou lá e vou escrever. Paralelepípedo. Aonde está o paralelepípedo aqui? Vou lá e vou escrever na frente dele. O cubo. Onde está? Vou lá e vou escrever na frente. Assim com os demais, com a pirâmide, o cilindro e a esfera. Medidas de comprimento. O metro é dividido em 100 pedaços do mesmo tamanho, chamados de centímetros. Você já deve ter estudado, né, no 3º ano. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Cada centímetro é dividido em 10 pedacinhos chamados de milímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1.000 milímetros, tá? Então, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Sabendo disso, um atleta está treinando em uma pista de 100 metros de medida de comprimento. O primeiro trecho tem medida de comprimento de 13 metros. Então, está aqui, ó. O primeiro trecho está aqui. Ó a medida aqui, ó. 13 metros. Então, nós sabemos que o primeiro trecho tem uma medida de 13 metros. O segundo trecho tem o triplo da medida. O que é triplo? Dobro é 2 vezes, e o triplo? De comprimento do primeiro. Então, o segundo tem o triplo do primeiro, que é 13. Então, qual será a medida de comprimento do segundo trecho? Então, como que eu vou fazer para descobrir aqui, ó? Quanto que tem esse segundo trecho aqui? O primeiro tem 13. Mas aqui, ó, tem o triplo. Como que eu vou descobrir? A parede de uma casa mede 2,5 metros. Qual é a altura dessa casa em centímetros? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Quando nós usamos em metros, tem vírgula. Então, por exemplo, se eu fosse falar 2,5 metros, seria 2,50, né? Que são 2,5 metros. Então, o inteiro fica antes da vírgula, à esquerda, e os centímetros fica após a vírgula, à direita. Então, ficaria 2,50, que são 2,5 metros. Qual é a altura dessa casa em centímetros? Em centímetros, é só tirar a vírgula. Não tem a vírgula, tá? Então, qual seria a altura dessa casa em centímetros? E aqui nós temos o perímetro. O que é perímetro?
É a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma, soma dos lados de uma figura. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica. É uma medida de comprimento. Então, perímetro também é uma medida de comprimento. Vamos entender isso aí. Aqui nós temos um exemplo. Então, o perímetro de um retângulo que possui base igual a 10 centímetros e altura igual a 20 centímetros é a mesma coisa que, a altura, tá vendo? A altura dele. A altura dele é 10 centímetros, né? E a base aqui, é 20, certo? Então, é a mesma coisa que eu pegar 10 mais 10, que essas duas partes aqui, são iguais, certo? Então, essas partes aqui iguais, né? Perdão, eu falei ao contrário, tá? Aqui é a base, Aqui é a altura, aliás, aqui é a base. Desculpa, tá? Aqui é a base, aqui é a altura. Então, as duas bases, ela tem o quê? 10 centímetros, certo? E as duas alturas têm 20 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? 10 mais 10, tá aqui, 10 mais 10. 20 mais 20, que são igual a 60. Então, quando eu vou calcular o perímetro, eu calculo tudo aqui, por fora da figura, tá? Calculo tudo por fora da figura. Então, se essa figura tem 10 centímetros aqui, 20 aqui, aqui também vai ter 20, aqui também vai ter 10, certo? Então, eu tenho que ver para calcular. Aqui vem uma atividade. Mário gosta muito de cuidar da horta que fez em um terreno retangular, que é um retângulo, Para proteger melhor, Mário cercará o terreno com tela de arame. Uma volta de tela em torno do terreno será suficiente. Observe na imagem a seguir as medidas do terreno. Então, aqui o terreno tem 25 metros. E aqui o terreno tem 12 metros. Então, aqui também terá 12. E aqui também terá 25. Então, eu tenho que somar tudo isso daqui que eu descubro qual é a metragem, tá? Então, quantos metros de tela de arame serão necessários para cercar o terreno? Então, vocês vão calcular, fazer a soma que vocês irão descobrir.